Graça e paz, igreja. Cadê o Lucas? Não, o Lucas pai. Tá bom. Fica tranquilo, irmão. Glória a Deus. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém? Estão felizes? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo 6. Que dias incríveis. Ainda não. Daqui para o final da mensagem eu penso no título. Segunda Samuel, capítulo 6. Glória seja dada a Jesus, Cordeiro de Deus. Os irmãos que puderem não ficar no corredor, eu agradeço. Todos acharam? Digam amém. Amém. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa. Vamos ler. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Do verso de número 1 em diante, eu gostaria de ler. Diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. $30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá.
naquele dia teve medo do Senhor, Davi, e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, de Gade. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi. Colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e deu um pão, um bolo de tâmara e um bolo de uva passa a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Meu Deus. Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, hein? Tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo de Israel, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Aí Davi finaliza dizendo: perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. O contexto desta história é o seguinte: Eli, o sacerdote, juntamente com seus 2 filhos, Hófnis e Finéias, eles estavam vivendo um tempo de pecado, de erros. E então a nação adversária vence o exército de Israel e levam a arca do Senhor para a cidade. E então, depois de um tempo que ela estava na cidade dos filisteus, depois deles terem vencido o exército de Israel, depois de Eli ter morrido, sabendo que os seus 2 filhos tinham perdido a arca de Deus, a presença do Senhor, porque a arca significava a presença de Deus. Depois que, passado um tempo da arca da aliança, estando com os amalequitas, e ela tendo feito grandes danos à cidade deles,
eles enviam também um carroção para os judeus, para os israelitas, respeitando a cronologia. E então, quando volta a arca do Senhor para os israelitas, ela fica um tempo na casa de Abinadab. E então Davi, depois de ter sido levantado como rei, ele vai em busca da arca da aliança, da arca da presença, e para trazer para a cidade de Jerusalém. Esse aqui é o contexto de toda essa história, o que acontece antes. E aqui, da leitura que nós lemos em 2 Samuel, capítulo de número 6, nós vemos alguns fatos acontecendo, Anderson. Nós vemos aqui alguns acontecimentos que me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Os irmãos têm liberdade aqui de acrescentar, de contribuir, em especial a liderança desta igreja, porque essa palavra o Senhor deu ao meu coração. Nós ministramos ela em nossa última reunião de liderança. Então fiquem à vontade. Eu queria mais era bater um papo com vocês sobre isso. Amém? Amém, irmãos? Amém. Olha o que está acontecendo. As intenções de Davi eram corretas. Ele queria trazer a arca da aliança para a tenda de Davi. Todos nós sabemos aqui, acho que a Rosa já ministrou isso algumas vezes, sobre a tenda de Davi. Outros irmãos já falaram sobre a tenda de Davi, que era um lugar onde havia adoração intensa, onde outros povos iam para aquele lugar para adorar a Deus. Olha o desejo do coração de Davi em trazer a tenda, ou melhor, trazer a arca para a tenda, a sua tenda. Quem está comigo, diga amém. Aí Davi então, ele faz aquilo que que os filisteus, eu falei malequitas, né? Mas eram os filisteus. Que os filisteus tinham, todo esse povo aí, filisteus mesmo. Que os filisteus, ele faz a mesma coisa que os filisteus fizeram, Simone. Coloca a arca da aliança em um carroção de bois para trazer para a cidade de Davi. E no meio do trajeto, quando os bois parece que dão uma tropeçada, a carroça dá uma balançada, a arca ia caindo, e Uzá coloca a mão para segurar a arca, para não cair. E então ele morre. Que absurdo é esse, né? Querendo fazer o que é certo, querendo trazer a presença de Deus para toda uma região, no meio do caminho, Uzá morre. Uzá morre. E eu fico pensando, por que Uzá morreu? A arca da aliança estava na casa dele, sobre a família dele. Mas ele, ao botar a mão naquilo que era a presença de Deus, de forma inusitada, de repente ele morre. Aqui eu posso observar que Uzá, ele foi irreverente ao Senhor. Qual foi o pecado de Uzá? Por que Deus matou Uzá? Porque Uzá, ele não deu o devido valor, o crédito, a importância que deveria ser dada à presença de Deus. Porque havia toda uma legislação, havia toda uma forma, um meio de se movimentar a arca, a presença de Deus. E então Davi, ao ver que Uzá morre, tentando fazer o que era certo, Davi para e deixa a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, na casa de Obed-edom. Ele começa a refletir: o que nós fizemos?
irreverência. Ele usou de todo o povo estava inadequado àquilo que Deus tinha pedido para eles fazerem. Refletindo sobre isso, eu fiquei pensando, será que usar existe nos nossos dias de hoje? Nós pregamos aqui uma igreja livre, né? Espontânea. Falamos sobre a liberdade que temos no Espírito, sobre muitas coisas, sobre essa forma de ser simples igreja, né? E essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. O grande problema é que quando nós perdemos o valor, deixamos de dar o devido valor àquilo que é santo e começamos a colocar isso de forma leviana em nosso meio. É só a Arca da Aliança, eu posso segurar e parar. Irmãos, eu sinto que para esse novo tempo, onde nós estamos nos movimentando também, porque nós carregamos a presença, nós somos este povo que carregamos a arca dentro de nós, que é Cristo Jesus. Nós não podemos ficar desatentos, desapercebidos com aquilo que Deus está dizendo escrachadamente para nós. Santidade, simplicidade, pureza, reverência ao Senhor. Deus tem nos chamado a uma vida de nazireus, onde homens e mulheres amam o Senhor e vivam 100% a vontade dEle, conforme os desígnios dEle, de acordo com as orientações, nem a mais e nem a menos. Santidade, simplicidade e reverência à presença. Não negociaremos e não podemos negociar o momento onde nós estamos aqui juntos, como um só homem, um só coração, em um culto de celebração. Não pode haver no meio de nós uma irreverência diante daquilo que está acontecendo em nosso meio. Se nos reunimos para adorar, que haja entrega de coração. Não façamos pouco caso da presença de Deus. Rapaz, isso para mim é muito conectado com o que aconteceu com Ananias e Safira. Porque qual foi o pecado de Ananias e Safira? Eles usaram de irreverência ao Senhor. Eles tentaram enganar a Deus, fizeram pouco caso da presença do Espírito. Eles tentaram o Espírito. Usar é aquele tipo de gente que tenta o Espírito, faz pouco caso das palavras proféticas que receberam, que está ali de boa, que está vivendo uma vida natural e deixando de viver aquilo que o Espírito nos chama a viver, fazendo pouco caso da pessoa do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos, seja aqui nesse lugar, seja lá no Rio de Janeiro, seja nas nossas casas, nós precisamos dar o devido valor à presença do Espírito Santo, porque Ele é sensível. Não façamos pouco caso das instruções de Deus, das instruções de Deus, das instruções do Senhor. Devemos viver de forma fiel aquilo que Ele está dizendo sobre nós. Usar. Talvez ele quis brincar com Deus, e o que ocasionou foi a morte. Ananias e Safira tentaram o Espírito. Vai dar tudo certo. Ninguém vai saber que nós guardamos parte da nossa adoração. Ninguém está vendo, mas morreram também. Um outro exemplo ruim dessa história se chama Mical, filha de Saul. A Bíblia fala que ela foi para onde? Para a janela. Uzá até estava no culto,
Uzá até estava ali na frente da arca, ali atrás da arca, junto com seu irmão. Uzá estava ali na celebração onde estava Davi, estava no meio do culto, adorando. Mas ele foi irreverente ao Senhor e acabou morrendo. A diferença de Uzá para Mical é que Mical não estava junto. Ela olhou da janela. E ao olhar da janela, sem participar daquilo que está fazendo, cuidado, isso pode ser também algo muito ruim. Isso pode te deixar estéril espiritualmente. Já é um outro tipo de problema que nós encontramos nesse texto. Enquanto um estava no meio da reunião, mas que era irreverente ao Senhor, a outra nem na reunião estava. Só olhava pela janela e criticava aquilo que estava acontecendo. Isso deixou ela estéril pela vida inteira. Não fiquemos na janela. Não fiquemos apáticos. O pecado de Mical foi a apatia. Nem estava lá, mas estava fazendo pouco caso, de forma apática, aquilo que estava acontecendo espiritualmente. Nossa, olha só como bonito para você, né, rei de Israel? Dançando na frente das escravas, todo sujo, nu. Aí ele fala: eu me prostrarei e me humilharei ainda mais perante o Senhor. Eu queria transicionar essa mensagem. Antes, mas dando mais uma ênfase nesses dois tipos de pessoas. As que estão lá, mas são irreverentes. A que estão em nosso meio, fazem pouco caso da palavra. E o segundo tipo de pessoas é aquele tipo de pessoa como Mical, que fica na janela, não entende o que está acontecendo, ainda fala mal daquilo que está acontecendo. Jesus falou algo muito interessante nos evangelhos. Falou assim: olha, a única coisa que não haverá perdão para o seu pecado é blasfemar contra o Espírito Santo. Cuidado, irmãos, porque a igreja é do Senhor. A igreja é do Cordeiro de Deus. Reverência, submissão, entrega. Isso é igreja. Isso é reunião de salvos e santos que desejam morar com o Senhor eternamente. Não pode haver apatia em nosso meio, porque isso gera esterilidade, morte interior. Não pode haver em nosso meio uma espécie de libertinagem, fazendo um pouco caso das coisas de Deus. Isso pode levar à nossa morte. Cuidado. Vigiemos nisso. O que Deus está fazendo com a nossa família espiritual é algo muito lindo, é algo muito sério, irmãos. Eu converso com muitos irmãos, eles falam assim: uau, vocês não sabem o que a gente está vivendo. Eu já andei por outros lugares, e o que a gente está vivendo é algo assim único. Já andei em muitos lugares, já congreguei em alguns lugares, já visitei outras igrejas, mas o que a gente está vivendo é lindo. Então precisamos dar o devido valor a isso, irmãos, que Deus está fazendo no nosso meio. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Muitos de nós vemos aqui de outras comunidades que sonhavam viver algo semelhante à igreja de Atos. E nós temos crescido nisso, não é verdade, Carla? Temos aprendido nisso, temos desenvolvido nisso. Não somos tudo isso, mas estamos caminhando dia por dia, chorando, orando e falando: Senhor, nos ensina a estarmos adequados à Tua santa vontade como família espiritual. Feche seus olhos, eu quero orar com você.
Jesus. Não queremos entristecer seu espírito. Não queremos fazer pouco caso daquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Não queremos ser como Uzá, Senhor, que agiu com a força do braço, que agiu, Senhor, por meio do seu intelecto, por meio da sua robustez, por meio da carne, e não entendeu no espírito, Senhor, o que estava acontecendo. Foi por isso que Davi parou, porque Uzá representava não apenas Uzá, mas o próprio Davi, a própria movimentação, o próprio povo coletivo. Senhor, não nos deixe, Senhor, sabe, Deus, estarmos desatentos, estarmos, Senhor, sendo, Pai, libertino, Senhor, aquilo que o Senhor está falando sobre nós, nos ensina a sermos precisos, a andarmos segundo a Tua vontade, seguirmos em frente, não desviando nem para a esquerda, nem para a direita, mas prosseguindo para o alvo que és Tu, Cristo. Não nos deixe ser como Mical, Senhor, estéril espiritualmente, porque nem entra na dança e fica na janela, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos um povo que se entrega por completo. Nos ensina a sermos um povo coletivo, que de acordo com a sua peculiaridade, nós não estamos querendo fazer aqui uma uniformidade, Senhor. Queremos homens e mulheres genuínos em si mesmos, fiéis à sua identidade, mas que sejam totalmente entregues a você, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor tire, Senhor, de dentro de nós, Senhor, Uzá, Mical, que nós possamos receber do Cristo vivo, Senhor. Não queremos isso para cá no domingo, porque o Senhor não movimenta mais em um dia específico. Não queremos para uma geografia, um lugar, Senhor, porque sabemos que os verdadeiros adoradores, Pai, não adoram em um lugar específico. Não queremos, Senhor, um intermédio, Senhor, humano, porque sabemos, Senhor, que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. Nós queremos é você, totalmente você, dia após dia, em todos os lugares. Nós queremos você, Espírito Santo. Davi tinha entendido. 3 meses em processo de reflexão. Meu Deus, onde foi que eu errei? Eu acredito que ele foi rever os escritos sagrados. Ele foi conversar com seus conselheiros, chamou os profetas, os sacerdotes, quem tinha ali à disposição, e começou: onde nós erramos, o que aconteceu? Eles foram alinhados pelo Espírito, eles entenderam que a presença de Deus se carrega com total entrega, autoridade. Eles tinham que ser autorizados pelo Espírito, e há um meio de se fazer isso. E então eles voltam para a casa de Obed-edom, porque ouviu Davi o que estava acontecendo na casa de Obed-edom. 3 meses foi o suficiente para poder chegar aos ouvidos de Davi. Foi notório o que estava acontecendo. 3 meses, Deus estava abençoando a casa de Obed-edom de uma forma extraordinária. Davi, ele pôde entender: sim, Deus está conosco. Ele não se retirou do meio, apenas um meio, um modo
um jeito de se fazer as coisas. Então Davi discerniu o tempo e o modo de fazer as coisas. Verso de número 14, qual é o meio, qual é o modo, como é que se faz isso, meus irmãos? Verso 14, Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com toda a sua força perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Primeiro eu gostaria de pontuar quem é esse cara chamado Davi. Davi, aquele pastorzinho de ovelhas, o adolescente da sua casa. Davi era adolescente quando já Deus começou a falar com ele. Então, um menino que não tinha nenhum tipo de preeminência familiar. Era o último, esquecido, o improvável, como nós dizemos muito aqui. O garotinho, aquele ruivo, que tinha a sua principal instrumento de passeio, sua adoração ao Senhor. Aquele menino que quando o leão ou o urso ia atacar as ovelhas, ele saía feito um valente, que nem alguns jovens aqui hoje. Cadê o Lucas, Jesus? Cadê tá ali? Que nem o Lucas, carregando o cascalho hoje lá. Bora! O que você manda, pastor? Ele corria, está até com febre, bichinho. Ele arrancava as ovelhas, a ovelha da boca do leão e do urso. Que menino corajoso. Era um menino que quando era chamado para ir para as praças, para poder pregar lá, e estava lá pregando lá e tacando fogo lá. Era um menino que adorava o Senhor em espírito e em verdade. Mas fique comigo, por favor. 3 características aqui eu vejo nesse texto. Por favor, peguem essa no espírito. Davi, ele era rei, sacerdote e profeta. 3 características daquele menino que agora era rei. Rei, sacerdote e profeta. Davi entendeu que ele precisava assumir a sua postura. Ele não podia apenas como um guerreiro, com os melhores homens do seu exército. Ele não podia ir com seus 300. Ele precisava entender que a postura que Deus exigia dele era de rei, sacerdote e profeta. Não era um general de guerra com seus melhores homens. Era um rei, sacerdote e profeta. Será que isso não se parece com alguma coisa que está acontecendo nos dias de hoje? Eu tenho entendido de Deus, nesses dias, que esta movimentação que estamos fazendo, estendendo as tendas, tem a ver com uma postura que uma comunidade coletiva, porque não se trata mais de um homem, se trata de um povo, de um só coração, de uma comunidade, uma postura perante o reino de Deus, uma postura de homens e mulheres que entenderam a sua função no reino de Deus, que agora eles fazem parte de um tempo onde há uma manifestação de governo sobre esta terra. Deus tem nos chamado a vivermos o reino do Senhor, a exercermos um governo sobre esta terra. Isso é reino,
Isso é se comprometer com os órfãos. Isso é se comprometer com as viúvas. Isso é se comprometer com os estrangeiros. Isso é se comprometer com aqueles vulneráveis. Isso é se comprometer com o Baixo Madeira. Isso é se comprometer com o Nordeste. Isso é se comprometer com as nações. Deus nos chama a exercermos um reino sobre a Zona Leste, sobre a Zona Norte, sobre a Centro-Oeste, todas as regiões de Porto Velho. Deus tem falado para nós: vocês são luz do mundo. Vocês são igreja para a cidade. A nossa postura precisa ser uma postura que entendeu que nós temos uma função nesta cidade. Isso é falar de reino de Deus. O segundo ponto que eu vejo em Davi é que ele era sacerdote. Sacerdócio universal. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 está escrito: vós sois geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Não somos sacerdotes, nós somos sacerdócio real. E o que faz o sacerdócio? O sacerdócio real, ele ministra ao coração de Deus e chama os céus para a terra. Sacerdócio de reis, do reino. Olha que interessante, Pedro, parece que ele entendeu de fato sim, que agora não se tratava de um homem, mas se tratava: vós sois geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. O sacerdócio ministra perante o Senhor em santidade, submissão, entrega, sacrifício, extrema devoção, pureza, simplicidade, amor, martírio, submissão, desespero em ser um com o outro, total entrega à vocação. Essa é a função desta igreja. Eu falo desta igreja, eu falo desse povo que se reúne aqui, mas em todos os lugares desta terra. Sacerdócio que ministra o coração de Deus e traz os céus para a terra. E o último ponto: profeta. Profetas. Davi entendeu que ele era rei, e as escrituras falam sobre isso, que ele era sacerdote, mas também era profeta. E para uma coletividade, e a proposta é essa hoje: assumamos a nossa posição de reino, sacerdócio e profético. Existe uma forma de levar a presença de Deus aonde nós estivermos. Por favor, me entendam. Eu não estou falando da Rio de Janeiro 7131, nem da Marechal Thaumaturgo 1889. Eu estou falando aonde nós estivermos. A Heloísa uma vez falou para mim, eu já contei isso para vocês, que eu estava preocupado, orando: Senhor, aonde nós levaremos o teu povo para juntos congregarmos? E a gente caçou de um lado, caçou de um outro. O Rocha me ajudou muito nisso.
e nada estava dando certo, de repente as coisas não funcionavam. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Já falou para nós, já deu uma palavra. O Senhor não falou para a gente que a gente precisava se movimentar e ser reino, sacerdócio e profético para a cidade? Por que as coisas não estão andando? E a nossa Elô, a minha afilhada, viu, irmãos? Do nada, brincando com o seu joguinho no telefone, dentro do carro, eu e ela solta uma palavra que me pega no espírito, e ela grita. Ela no seu joguinho lá, estava eu, a Simone, a Vanessa, a Heloísa, a Simone e a Vanessa saem do carro, fica só eu e a Heloísa atrás, ela fala, pastor, você está muito preocupado com essa questão de mudar de prédio. Não foi com essas palavras, irmãos, tá? Foi mais simples, mas foi isso que ela falou. Não se preocupa, pastor, que a igreja se leva nos nossos corações. A igreja se leva dentro. Aonde estivermos, se estivermos carregando a presença dentro, Deus irá manifestar a sua glória. Deus irá manifestar a sua glória. E o sonho, o desejo de todo aquele que entendeu sobre o reino, sobre o sacerdócio, sobre o profético, todo aquele que entendeu sobre essas coisas sabe que o que nós mais almejamos e desejamos é que a presença dele venha, que a glória dele venha, que o poder dele venha, e assim seja estabelecida a sua vontade por completo. E de pé em nome de Jesus. Reino, sacerdócio, profético. Reino, sacerdócio, profético.